Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, tá? Um vídeo que já era aguardado aí pelo pessoal, é sobre o rework do Guillotine Cross, tá? Hoje já é um vídeo de build, tá bom? Já buildei, virei Guillotine, build de Catar, tá? Estamos aqui com a build de Catar e escudo, vamos falar um pouco sobre esse absurdo aí. E é isso, basicamente é isso. Vamos trocar uma ideia sobre essa classe, sobre a mudança dessa classe e já trazer o vídeo da build. Já de cara eu adianto que está extremamente forte, extremamente roubado. E bora pro vídeo. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e é isso. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Temos aqui o rework da classe do Guillotine. Se você não está parado no tempo, se você joga ativamente, você vai ter percebido que os guilhotines sumiram, tá? Desde que chegou a classe de SC e todas as outras classes que eram muito mais meta. Então o Guillotine ficou de fato esquecido, estava precisando de um rework, assim como aconteceu com o RG, com o Shura, e ele tá muito forte, tá? Muito forte mesmo. Então, vamos trocar uma ideia. Eu não vou me estender muito aqui sobre a minha conta. Quem acompanha aí o canal sabe como que tá a minha conta, tá? Há 1, 2 semanas eu soltei um vídeo de gear check da minha própria conta. Então, assim, vocês conseguem ver em detalhes como tá tudo. Então, não tem tanto sentido eu ficar falando sobre isso. Então, assim, principais mudanças do Guillotine em relação a skills. Aquelas skills a mais que a gente tinha, que eram ativáveis, né, e tudo mais, virou tudo passiva. Ó. Dark Claw virou passiva, a Phantom virou passiva, e conforme você vai batendo, você tem chance de trigar as outras skills, entendeu? Então, basicamente é isso. A gente tem chance de trigar várias skills. Essas 3 skills aqui, essas 2 skills viraram passivas, tá? De resto, não mudou muito, mas teve mudanças sim significativas ali nos multiplicadores e tudo mais, no cooldown interno das skills. Ficou muito forte, beleza? Então, em resumo, é isso. Outra novidade, essa para mim é um absurdo, mas tudo bem. Outra novidade é que agora o Sinks de Catar usa escudo. Faz sentido para a classe? Para mim não faz, tá? Se o Sinks pode usar escudo, eu diria que outras classes deveriam também poder usar escudo. Então oficializa para todas as classes usarem escudo, porque o escudo faz muita diferença. Estamos falando de uma carta, estamos falando de encantos da Nightmare, estamos falando de defesa pura, flat, mais encanto de defesa, mais bônus da build ativada, mas, cara, é muito roubado, tá? É muito roubado. Assim, o fato de um Sinks poder usar escudo beira ao errado, na minha visão, mas já que tá podendo, quem sabe todas as classes não venham a receber escudo também, tá? A gente pode esperar que um Hunter e essas outras classes que usam armas de 2 mãos passem a ter escudo também. Eu acho que nessa lista aí, a última a receber escudo poderia ser a Dancer, né? Porque aquilo ali já é roubado demais, do jeito que tá. Então, imagina colocar um escudo na mão daquilo ali. Mas fora isso, tá tudo certo, né? Então, eu acho que é isso. Bom, vou fazer um break aqui rapidão. Vou deixar um código aqui na tela, tá? De 7 dias para teste da ExitLag. Puxar uma vinheta da ExitLag e eu já venho. Aguenta aí. Fala galera, Anime de volta e eu fiz um corte rapidinho aqui no vídeo para falar com vocês sobre a ExitLag. A ExitLag é um serviço que otimiza a conexão de jogadores com servidores de jogos online, reduzindo o lag e o ping. Utilizando uma tecnologia avançada de roteamento para garantir uma conexão mais rápida e estável, isso é perfeito para os gamers que enfrentam problemas de conexão. Além disso, ela tem suporte para milhares de jogos e é uma solução
confiável, que está há muito tempo no mercado e que vai elevar a sua gameplay para o próximo nível. Eu uso diariamente, tanto nos jogos de celular quanto no computador. Recomendo demais, aqui fica sempre conectado. Valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então vamos nessa, vamos dar um pulo aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês da build. Vou mostrar para vocês a build de PVM, tá ok? Então estou com essa buildzinha aqui. Eu vou dar um equip set nela, tá? E vamos passar tudo que tem nessa build. Tô com carta de PVM também, então tá de boa em relação a isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer. Acho que tá ok. Vamos começar por atributos, tá? Atributo para esta build em específico do PVM. Estou com int para incrementar meu SP, principalmente porque eu estou usando o set do Magic of Mana, né? Aquele set que aumenta até 30% de dano com o SP e tudo mais. Então, assim, anime, essa é a sua recomendação? Sim, essa é a minha recomendação para o PVM, é usar esse set. Porém, eu já vi pessoas na internet, inclusive, usando outros sets. O Charleston, aquele de Age também. Tem outros sets que são bons, mas na minha conta, tá? Do jeito que tá o meu boneco, não venceu. Eu fiz testes em todos os sets, tá? Todos, até o set de PVP, só para eu saber quanto que caía ali o DPS. E assim, só para você ter ideia, a diferença do set mais forte para o set de mana foi de 3.5 bi a menos. Então, assim, não consegui fazer os outros sets funcionarem. Ah, anime, mas será que não é por conta do atributo? Não, não é, tá? Porque eu fiz a build de mana com int, ok? E aí eu mudei, coloquei o Charleston, coloquei o de Age, que incrementava o PDM com Age. Lógico que eu fui lá, mudei os atributos também, coloquei Age, topei Age e tudo mais. Não venceu. Então, assim, minha sugestão é: testem todos os sets para ver qual vai ser o melhor para sua classe, tá? Para sua conta, perdão. Para mim foi o de mana. Ah, você tá usando coisa de mana? Não, não tô, só pus int na build. Então assim, eu nem cheguei nesse nível de teste. Ah, vou ajustar aqui essa cartinha, vou colocar uma carta aí da SP. Não, fiz nada disso, beleza? Então, só para vocês saberem que ainda tem como eu aumentar esse dano usando o set de mana. Mas testem e tirem suas próprias conclusões, tá? Falei aqui de atributo, já vou pular logo para skill, porque às vezes eu esqueço de skill, então já vamos pular logo aqui para skill. Desse jeito, primeira job. Segunda job tá desse jeito aqui, ok? Transclasse desse jeito. Ponto importante aqui, transclasse. Esta passiva ficou um absurdo o buff dela, tá? Basicamente, eu tenho 50% de Ignore e Death, tá? É muito forte isso aqui, muito forte. Bom, fora o resto das coisas, né? Que é bem forte naturalmente também. Terceira classe, tá desse jeito. Reparem que eu tô aqui com a build de Catar, então, obviamente, é essas skills aqui da esquerda, mais essas três aqui, que é a Cross Parry, a Quick Evasion e a Hallucination Walk, beleza? Essa aqui, inclusive, excelente ajuste que eles fizeram. Eu ainda estou me acostumando, né? Porque eu joguei de Sinks por algum tempo antes de chegar ao criador e tudo mais, então eu já estava acostumado a usar o Shift aqui, né? O botãozinho de dash. O backslide, eles mudaram. A skill aqui agora é o Hallucination, então você clicou, você vai dar um dash em cima do alvo ali, tá? Você vai pular para cima dele. Muito bom, achei que foi positivo para mim pessoalmente, que estava acostumado com o outro. Está sendo um pouco mais difícil de acostumar, mas isso é uma questão de tempo, beleza? Falamos aqui de atributos, falamos de skill. Vamos já dar um jump aqui para o set. Como eu comentei, estou usando o Magic of Mana, tá? Mas façam seus próprios testes, ok? É bom, vale a pena vocês entenderem um pouco mais da sua própria conta.
Na arma, estou usando a Glaive, tá? Essa aqui que dá crit. Então, qual que é o rolê dela? Ela é muito forte aqui no mais 15, porque ela dá 30% de P ataque, tá? Quando você ativa, quando você causa dano, né, P damage, você tem 10% de chance de deixar o alvo com bleed e você ganha um pouco de crítico. E o que é bem roubado é que aqui no refino mais 10, a cada 5 pontos de crítico acima do 100, você vai ganhar 1% de crit damage percent. Então, basicamente, você precisa de 250 de crítico. Então, você precisa de 350, né? Porque é acima do 100. Então, no mínimo, você tem que ter 350 de crit, beleza? Aí você consegue pegar esse 50% de crit damage aqui. Estou usando isso aqui de escudo totalmente aberto. Você pode usar o que você achar que é melhor para você. Eu estou usando o Valkyrie Shield, beleza? Mas você pode usar qualquer outro shield aqui que faça sentido para você, ok? Fica livre, totalmente livre. Bom, e agora vamos lá. Gachas. Falamos de equipe, já vamos dar um jump nos gachas. Como é que tá os gachas aí, anime? Estou usando a Beret aqui no de Elmo. Bem legalzinha. Crítico, da P damage. Bem, gosto dela. Da velocidade de ataque e tudo mais. Bom, a gente não usa velocidade de ataque, mas é uma excelente Elmo. Estou usando aqui a face do set do Poros, tá? Por quê? Porque ele me dá dano em raça quando eu equipo junto com Poros, então é muito forte. Na boca, estou usando o Carretel, o bom e velho Carretel aqui, P-ataque global, dano em médio e 18% de skill damage, muito forte, tá? Estou usando esse aqui. Na back, eu estou usando a Asa, o Azuri, tá? Muito forte também, P damage e muito skill damage, tá? Então, quando você casta, você vai estacando skill damage aqui, 7 stacks, muito forte isso aqui também. Além disso, quando você usa um suporte skill, você ganha P damage 8%, ok? Na armadura, estou usando a Poros. Essa aqui eu acho que eu vou usar ela por muito tempo, porque dificilmente vai aparecer uma armadura para competir com ela tão de igual para igual. A gente sabe que tem algumas no futuro que estão chegando aí que são interessantes, mas acho que essa aqui vai me acompanhar por um bom tempo, beleza? Bom, falamos aqui de toda a camada. Vamos seguir aqui, já vamos emplacar nos encantamentos. Basicamente, para PvE, ataque no elmo, tá? Se você conseguir aqui ataque com força, fica muito bom. Face e boca, PvE. Se você conseguir de secundário, buff de luck, muito bom também. Armadura, PvE, mesma coisa. Se você conseguir uns atributos aqui de luck, muito interessante, tá? Na arma, crítico, com P-ataque, força, se você conseguir P-ataque, muito bom também. Escudo, tô tentando um luck triplo aqui, mas por enquanto tá com 26 de luck, já tá bom. Na capa, 22 de luck, também tá legal. Na armadura, na bota, como eu não consegui pegar um triple luck e eu tinha aqui um 14 de luck, eu tô usando esse aqui porque tá aceitável, beleza? Perdão. Acessório, crítico, tá? O ideal é crítico com bastante P-ataque aqui, P-ataque flat ou percent, se conseguir. Mesma coisa aqui, crítico e P-ataque. Armadura na roupa, ataque, STR, se conseguir P-ataque também, mesmo critério. Na asa, ataque também. E aqui poderia ser força, aqui poderia ser aqui igual aqui que tá ágil, poderia ser força. Bom, considerações sobre a arma ali, né? Sobre o PVP. PVP você vai trocar seu crit damage por melee damage, ok? E aí na armadura, escudo e tudo, você vai virar para redutores. E aqui na roupa, na asa e no elmo, você vai virar para PVP, beleza? É isso de encantamentos. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver.
Vamos falar de Smeldon. Como que tá as minhas Smeldons? Core, Overload, essa Jagged Slash, apesar de eu não estar usando, eu vou explicar para vocês qual que é o rolê dela. Quando você usa Head Cut, você tem 30% de trigar mais um Head Cut. Qual que é o problema disso? Eu não uso a carta do Head Cut e eu não tenho na minha build, porque não dá para você ter nessa build de catar o Head Cut. Então você só consegue ativar ele usando a cartinha lá, a Ether dela ou a normal, sacou? Mas eu não uso, eu uso 3 Barons, beleza? Então poderia ser útil, mas eu não uso atualmente, tá? A Blood Trist, bem interessante, tá? Quando os inimigos tiverem com HP acima de 75%, eu vou causar 15% a mais de dano, não status damage, né? Então são danos que não causam um status negativo. Corrosive Poison é bom, mas só funciona se você estiver usando veneno na arma, né? Então ela é situacional. Holy Light Shield funciona muito bem, é uma genérica que a gente já conhece de outras builds, de outras classes, então muito boa. Essa Evasive Mending aqui, ela é boa, porque quando eu tô com shield ativo, né, eu vou curando 15% do max HP cada vez que eu consigo dar uma esquivada. Então assim, tem um cooldown de 1 segundo. Só para vocês entenderem qual que é esse shield, é este aqui, Shield Dodge, tá? Então, castou ele. Esse aqui no PVP é legal, dá para ficar recuperando o HP. Eu gosto. É uma forma de se recuperar o HP legal. Bom, falamos das Verus. Vamos voltar aqui também. O que seria bom ter? Aqui está falando de Blade of Balance, mas isso aqui não vai funcionar para o nosso cenário. Ele funciona para auto-ataques, né? Então não é o nosso caso. Poison Burst funciona, mas só se você for bater com veneno, senão não funciona, tá? Basicamente, usou o Poison, vai ganhar um ataquezinho ali, beleza? Vai ganhar um incremento de ataque mesmo. Você pode usar o Poison que ele vai incrementar bem aqui, ó, esse P-ataque aqui, na hora, ok? Deixa eu ver o que mais. O que a gente poderia usar aqui? Não tenho essas, o que mais dá para usar? Vamos ver aqui se eu consigo pegar um reset aqui. Aqui que eu queria chegar. Vai ter um delayzinho para carregar, mas já ele vem. Deixa eu ver. Ixi, travou? Travou. Daí voltou. Que doideira. Beleza. Existem algumas aqui que são interessantes, tá? Essa Nightshot Model é boa. Ela te dá um adicional de move speed. E quando você sai do riding, você ganha redução muito boa. Evasiva eu já estou usando. Tem uma aqui que é depois de ataques normais. Não. Deixa eu ver aqui. Phantom Dance, talvez. Tá, não é essa aqui não. Bom, das normais, o que a gente pode usar aqui que é interessante? A Core, como eu já mostrei. Mana Length Reversal, quanto mais próximo do alvo você tiver, mais dano você vai causar, num total de até 12% a mais, ok? Essa aqui é legal, essa Wind Lord se pegar também é legal, porque você vai estacar Move Speed, então não é ruim. Aqui no PVP vai ativar bastante. E acredito que seja isso aqui de Verus. Bom, já vamos dar o jump aqui para... Deixa eu ver aqui. Pena. O que eu estou usando de pena? Basicamente essa composição aqui para o PvE. PVP o que muda? Eu pego essa Day e troco pela Dark. É isso. PVP vai mudar isso. Estou usando 5 peninhas de valor. Dá muito STR. Então estou usando 5 de valor aqui. E na de defesa tá desse jeito aqui. PvE, tá? PVP o que muda, anime? Mesmo esquema. Eu venho aqui e boto uma Dark. É isso. Sem mistério. Todas estão nesse esquema que eu mostrei para vocês. Beleza? Deixa eu ver. Que mais? Pena já foi. Vou dar uma passada aqui na minha estátua só para vocês verem. Finalmente eu estou chegando na reta final disso aqui. Tudo der certo essa semana agora. Eu fecho 30-30 e vou poder focar nessas aqui de baixo.
Deixa eu ver o que mais. Montaria. Montaria é bom a gente dar uma passada. PVM eu estou usando crítico. PVP eu estou usando PVP point, tá? Poderia usar de melee? Poderia, mas aí eu vou perder PVP, então nesse momento eu tô com a de PVP para PVP e a de crítico para o PVM. De resto aqui, defesa não tem muito segredo não, dano em médio, redução em médio, PVP reduce também, beleza? Sigil, aqui tá dessa forma, PVE Impale, Soulmark, Nether Force. Estou usando uma Cosmic por enquanto. Qual que é o meu plano? O melhor dos mundos é você usar Choice, tá? Choicezinha T4. Eu não tenho ela. Eu tenho a Choice T2. Estou correndo atrás. Mentira, nem estou correndo tanto atrás. Mas essa é a minha próxima sigil. Eu estou realmente focado em fechar a Vessel, porque eu quero pegar ela na T4. E assim que eu pegar ela na T4, eu vou colocar ela para jogo no PVP, tá? Então é isso. De sigil é isso. Meu Nebula. PVE. PVE não tem muito segredo, né? PVE, a gente exclui os azuis aqui, vai sobrar ponto para pegar todos os amarelos, todos os vermelhos. Não faz sentido pegar vermelho de MD se você é classe física, assim como não faz sentido ser classe física, você ser classe mágica e pegar de dano físico. Então, basicamente está assim o Nebula, que vocês não podem deixar de marcar, que é esse do Phantom Blade, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Nexus, os talentos que você precisa são esses 4. Quick Evasion, que é mais secundário, né? Mas o principal, Phantom Menace, Cross Parry é bom também. A Holy Counter também é bom, muito bom, inclusive, tá? Que a cada stack de Boomerang você vai ganhar um adicional aqui de skill damage. Então ele é muito bom, tá? E aumenta aqui o dano e tudo mais. Então essas duas aqui como core, essas outras duas já como secundária, mas que são boas você ter, beleza? Sigil, tá ficando louco. Nexus. Essa aqui é o exemplo do Nexus perfeito. Ignore, Crit, Melee e PVP. Essa aqui está perfeita. Essa aqui já não está perfeita. Ela tem Ignore, Melee e PVP. Ela está perfeita para o PVP, mas poderia ter um critzinho, né? Fora isso, Sharp Weapon nas duas. A primeira aqui é o que vier. Infelizmente, a gente não consegue resetar só essa linha para chegar ali na perfeição. PVP, PVE eu estou usando Crit Damage, PVP aí eu coloco ou Ignore ou PVP, depende PVP Point, então aí vai depender muito da realidade de cada um. Passamos pelo Nexus, Soul Force está desse jeito aqui, beleza? Tô usando dessa forma. Nightingale, aí aqui a gente tem que discutir um pouco. Por quê? Porque meu Nightingale está dessa forma. E eu tô com 4 estrelas dessa aqui, que dá skill damage, tá? Funciona bem no meu boneco, porque o meu boneco ele escala, eu tenho muito multiplicador de skill damage também. Esse aqui vai estacando com skill damage. Anime, eu só tenho tornadinho, funcionaria? Funcionaria. Se bobear até funciona, pode até vir a funcionar melhor, dependendo de conta para conta. Eu não tenho, então eu tô com outro preset para size que semana que vem eu vou tentar rodar ali os upgrades que a gente ganha da semana naquele outro preset, tentando fazer começando uma mudança disso aqui para tornados. Aí quando eu tiver os 4 tornadinhos, eu vou ter condição de comparar os dois e falar, pô, o tornado está melhor, ou a estrela está melhor. Por enquanto eu não tenho condição de fazer esse teste. Estou dessa forma aqui. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Acho que fechamos, hein? Passou por tudo aqui. Agora é a melhor fase. É a hora que a gente vai para o dummy e vamos brincar de bater. Uma coisa que eu não mostrei para vocês.
Meu manual está dessa forma. O meu alto está dessa forma. Importante, no PVP, arranca fora o Hallucination, beleza? PVM pode deixar, sem problema, ok? Mas para o PVP não tem como você deixar esse dash para cima do alvo, você tem que controlar na mão, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu ver, tá tudo certo aqui, nada errado. Vou fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta com esse teste. Fala galera, fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com os seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok? Como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você, dentro do aplicativo do App Gallery, você baixa o seu jogo. Então, no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro. Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas? Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que depois você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui, você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja e na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera, bom, vamos lá, vou clicar aqui, já vou para o centro de treinamento aqui, vou solo mesmo, acho que eu tô com carta de bruto aqui e médio, tá? Então eu vou fazer uns ajustes, colocar para bater terra, já tá bruto mesmo, vou marcar que essa imunidade, é muito importante vocês marcarem essa imunidade no teste de vocês, por quê? Porque a arma dá bleed, então vai dar status anormais no dummy e aí com esses status anormais vai dar sangramento, vai ser problemático, vai ter resultados anormais também. Vocês vão ver uns valores tipo assim, 200 bi de DPS, 300 bi. Ah, mas eu vi uns baleia lá na gringa que tá batendo isso aí. É verdade. Ali não é nem bug, tá? Ali é verdade mesmo. Os caras são os cavalos. É uns krakenzão grande no jogo que tá há anos jogando a conta topadaça e eles realmente estão batendo uns 200 bi com essa classe. Mas aqui para a vida real, aqui na minha conta, vamos ver quanto que a gente vai conseguir alcançar. Mas é um dano satisfatório, eu estou muito satisfeito. Vou ligar aqui o alto, não tem muito segredo. Eu vou passar só novamente aqui o alto, porque como eu não mostrei na hora da skill, geralmente o pessoal vem ver os testes, então eles vão conseguir ver aqui como é que ficou o alto, como é que ficou o manual. Lembrando que se for para PVP, arranca fora o Hallucination Walk e controla esse treino manual, tá bom? É isso. Se você quiser até tirar as outras duas skills aqui, dá para tirar também e jogar, deixar só a transformação da sombra e o encantar com veneno mortal no alto. O resto você vai 100% manual. Dá para fazer, não é difícil de jogar, então acredito que suavão jogar dessa forma. Bom, me bufei aqui, vou só apertar o K. Apertei errado. Bom, vou deixar aqui 10 segundinhos e aí vou deixar uns 7 segundinhos e aí eu reseto. Bom, já resetei. Eu não resetei não. Espera aí que o trem tava em cima. Aguenta aí. Vamos esperar uns 20 segundos aqui, aí eu faço um reset de novo. Tá, 10, 15, bora. Agora eu resetei. Agora tá valendo. Vamos virar ali para o DPS. Obviamente o DPS aqui tá alto, porque tá, os segundos está baixo e eu tô dando muito dano. Mas esse aqui vai diminuir, tá? Esse DPS vai cair. Vamos esperar aí um minutinho para ver enquanto vai ficar.
E enquanto isso a gente vai analisando. Eu vou deixar batendo aí e a gente vai analisando aqui uns detalhes. Ó. Repara que meu pé-ataque está variando. Eu acho que bufado com o Nick esse trem passa dos 80k, tá? Eu fiz um teste inclusive com o Priest também ganhou uns buffs. Eu bati na casa ali dos 110 bi, foi uma loucura. Com o Priest aqui é um absurdo, tá? 110 bi de DPS, coisa de 1 minuto, 2 minutos. Crítico 527, crit damage 121, variando ali entre 120 e 130, P damage variando entre 300 e 520 ali, ao infinito esse trem vai subindo também, muito forte, tá? Então esses valores aqui estão muito altos. O crit eu tô achando meio baixo, eu queria ter uns 150, não vou mentir não, mas eu preciso de encantos melhores para chegar nesse 150. Beleza? Já passou aqui de 1 minuto. Estamos aqui com quanto? 32, 30, 33. Está subindo. Ele vai variar entre uns 33 e 34. Ó, 34, vou dar uma pausa aqui. Mas a minha média de dano, tá testando ali até uns 5 minutos, fica variando entre 33 e 36 bi. Tá? É muito alto. A velocidade do dano é muito rápido, sobe muito crítico aqui, se vocês olharem, tem muito espaço para o meu boneco crescer. Eu não falei, tá? Falei dos equipamentos, falei dos gachas, não falei dos acessórios. Estou usando os acessórios da Freya 1, estou usando 3 Olbaron, tá? Estou usando uma orczinha éter, e estou usando a build de caos. Qual que é o melhor acessório? É o novo acessório, a nova build é o acessório da Freya da Season 2 com a nova build lá, Silver alguma coisa, tá? Esse está sendo sem dúvida o melhor. Pessoal, é isso. Vou deixar aqui. Vou sair aqui do mapa, porque esse barulho aqui pode incomodar um pouco. E vamos fazer nossas considerações finais. Um dano absurdo, tá? Simplesmente a melhor descrição que eu tenho é um dano absurdo. Tá muito alto o dano na minha conta. Como eu falei, com um Priest linkado, fazendo esse mesmo teste, eu passei dos 112 bi de DPS, tá? É muito alto 112 bi. E beira ao ridículo um dano desse aí. Sigil. Só na Sigil tenho muito para onde crescer. Eu tô chegando na Impale 3, falta pouco para chegar lá. Vai melhorar meu DPS. Além disso, quando eu conseguir fechar a Choice T4, vai melhorar muito o meu DPS, porque como eu tenho Luck na build, eu quase não vou ter chance de sacrificar o HP, então eu vou ficar ganhando esse bônus aqui, essa 40% de chance de aumentar 25% o dano, fora outros buffs que ele vai dar. Então assim, é muito forte, beleza? Muito forte mesmo. Então, quando eu conseguir a Choice T4, é um incremento de 25% a mais de dano. Quando eu conseguir os acessórios da Freya, do novo aqui, ó, esse aqui, e essa pistolinha aqui, cadê? Sumiu. Uai, testando. Bom, tá aqui. E essa pistolinha aqui, ó, vou ativar, pretendo ativar o Silver Glory. Silver Glory dá skill damage, dá ignore, dá força, dá P damage. Tem um combo aqui bizarro, tá? Bizarro de aumentar o P damage, aumenta inclusive da PT inteira. Esse trem estaca 2 vezes, então assim, é muito dano que esse trem dá, muito dano mesmo, fora que os encantos dos acessórios da Freya T2 são superiores, então vai dar para pegar ali só de encanto e tudo mais, se eu der sorte, né, naquele encanto especial, dá para beirar ali quase 30% de P damage, tá? Então assim, é absurdo. A classe está muito forte, diria que das minhas classes, de todas que eu testei, foi o maior dano que eu consegui até o momento. Tenho muito para onde crescer com ela. Jogabilidade no PVP, já joguei na DD, tá maravilhoso de jogar com isso aqui. Já no PVP é um pouco mais difícil ali, né? Larga escala, mais players.
mas ainda assim dá para jogar. O desafio é acostumar em raidar, se buffar, entrar, tentar pegar umas kills, dar um backslide, sair. Você tem backslide, você tem cross parry, você tem um monte de skill que dá para você sair, que dá para você raidar, dá para você correr. Então assim, você tem facilidade de entrar porque você está escondido e você tem muitas formas de você fugir disso aí, beleza? Então é bem interessante mesmo. A classe está muito forte. Se você está querendo jogar no meta, sem dúvida você vai ter que migrar, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por isso, por hoje. Tem intenção, tá, de trazer a build de adaga. Não consegui trazer ainda porque eu estava com pouco parafuso de reset. Então eu preciso abrir um outro preset e pegar pelo menos os talentos que são core da build de adaga, senão eu não consigo trazer uma build efetivamente assim, conseguir fazer um teste efetivamente bom, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui!